comandante do Exército, o general Tomás Paiva, consultou o ministro Alexandre de Moraes antes de confirmar essa movimentação do general Richard Nunes, a chefe do Estado-Maior da Força. Segundo eu apurei, a movimentação de Nunes já estava decidida antes desse telefonema, mas Tomás Paiva decidiu ligar para Moraes para saber se havia alguma pendência em relação a Nunes na investigação de Marielle, que o faria, por exemplo, permanecer no Rio de Janeiro para prestar mais explicações. E o ministro teria respondido que não. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1 de abril de 2024. São 8 horas da manhã. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. O general Tomás Paiva, já na saída, já quando tomou posse no comando do Exército, convidou o ministro Alexandre de Moraes para voltar a treinar na academia do Exército, mas o magistrado recusou. O Alexandre de Moraes, ele treinava na academia do Exército e durante 2022, com o acirramento da polarização e o uso do Bolsonaro das Forças Armadas para tentar intimidar o STF, o então comandante do Exército afastou, deu uma desculpa qualquer para afastar o Alexandre de Moraes. Esse foi o primeiro sinal da aproximação, inclusive da improvável aproximação entre o Supremo e o Exército. Moraes, inclusive, não deu bola para o asilo do Jair na Embaixada da Hungria e ligou para o Exército. Ele esclareceu ao comandante Tomás Paiva que não havia nada contra o general Richard Nunes na investigação sobre o assassinato de Marielle Franco e as relações entre o Alexandre de Moraes e o Exército estão cada vez mais próximas. Ele telefonou para o comandante Tomás Paiva, comandante do Exército, para dizer que não tinha nada a ver, como você viu na locução, no vídeo, não é? E, na verdade, o Xandão, que também é relator e personagem-chave nas investigações sobre a trama do golpe de Estado e outros inquéritos sobre o governo Bolsonaro, está numa semana que não chega ao extremo de ser paz e amor, mas de esclarecer circunstâncias e mostrar que a relação dele com o Exército está melhor do que nunca. O novo comandante do Exército, inclusive, ele era o preferido de Alexandre de Moraes. O Tomás Paiva, ele foi quase que indicado pelo Moraes para o Lula nomear. Ele discursou a respeito da hierarquia, do respeito às eleições, e o Alexandre de Moraes é que deu a dica para o Lula. E as frequentes conversas entre o Alexandre de Moraes e o comandante do Exército estão surtando a direita, e principalmente a extrema-direita, o bolsonarismo, porque isso é uma pá de cal nas esperanças golpistas dessa gente. Eles esperavam que o Exército ficasse incomodado com os generais que estão depondo, e tudo isso que você está vendo, essa delação dos generais contra o Bolsonaro, toda essa colaboração que está havendo, inclusive de setores da cúpula das Forças Armadas, do comandante, do ex-comandante do Exército, não é? E também da aeronáutica. Essa aproximação se deve à relação que o Moraes estabeleceu com a cúpula do Exército. O Moraes desponta hoje como principal interlocutor do comando do Exército, o general Tomás Paiva, no Supremo. Na maior parte dos casos, os contatos partem do próprio general, que busca o magistrado para saber sobre integrantes da caserna investigados e tirar dúvida em relação ao cumprimento de ordens judiciais. O contato mais recente envolveu informações preliminares sobre a promoção de um militar dentro das Forças Armadas, como você acaba de ver. Essa não foi a única consulta feita pelo ex-chefe do Exército ao magistrado. Sempre que tem dúvida sobre como cumprir as ordens do STF em relação a militares investigados, Tomás Paiva
se orienta com o magistrado, com o Alexandre de Moraes. Tchau, bolsominions. Já era Bolsonaro. Checkmate. Em meio ao cerco do STF, inclusive o Bolsonaro ficou bonzinho de repente. Olha que maravilha. Silenciou sobre o golpe de 64, não abriu aquela boca. Ele não abriu. Veja que maravilha o Bolsonaro ficar caladinho no dia do golpe, não é? Não comemorou mais Bolsonaro. Postura cautelosa contrasta com a adotada por ele no passado, em que ele saía elogiando a ditadura e tripudiando sobre as vítimas da ditadura, né? Como ele fez no impeachment da Dilma. Agora está de boca fechada. E o Rivaldo Barbosa trocou de advogado. Esse é o delegado envolvido no crime de Marielle, que foi confortar a família de Marielle quando ela morreu, apesar de ser um dos partícipes do crime. Apenas 8 dias após ser preso, acusado de obstrução das investigações, o delegado Rivaldo Barbosa trocou de advogado. Alexandre Dumas está deixando o caso. O criminalista Marcelo Ferreira assumiu a defesa de Rivaldo. Há gente dizendo aí que essa troca de advogado pode ter relação com delação premiada. Vamos vendo o que é que vem por aí. E o Moro pode ser cassado hoje. O julgamento tem algumas particularidades, né, que você vai ver aqui. Vamos lá. O que aconteceu, quem pode ocupar a vaga. Se houver cassação, serão convocadas novas eleições, você sabe, no Paraná. E o PT entrou com ação contra a transferência de Rosângela Moro, que o Sérgio Moro quer que dispute a vaga dele. O Moro está tão convicto que vai ser cassado que ele até indicou a mulher dele para se candidatar, porque nas eleições desse ano, muito provavelmente, o mandato do Moro vai ser colocado para eleição, para jogo nas urnas do Paraná. E a Rosângela Moro pediu transferência para São Paulo, para ser deputada por São Paulo, sem ter nenhuma conexão com São Paulo, e agora quer voltar para lá, e o PT entrou com ação para barrar a festa dela. A cassação de Moro, o voto do relator, que é o tal do Falavinha, né, ele foi mantido em segredo e tem 200 páginas, o voto do relator do caso do Moro. E ele costuma ser visto como um magistrado duro, e é bem provável que um relatório extenso como esse tenha o pedido de cassação de Moro. Na verdade, tudo que vai acontecer no TRE do Paraná hoje e nos próximos 2 dias, porque a sessão de cassação está prevista para a cassação dele no TRE do Paraná está prevista para 3 sessões, né? Então seria segunda, terça e quarta. E acontece o que acontecer lá, a decisão vai ser no TSE, né? Não adianta nada. Mas se ele já começar com o relatório pedindo a sua cassação, vai ser complicado. Aqui estão os juízes que vão julgar o Moro. E você começa, só aqui um detalhe. 2 juízes foram indicados pelo Tribunal de Justiça do Paraná, 2 pelo Tribunal de Justiça são desembargadores, né? Aqui são juízes de primeira instância, depois mais 2 desembargadores de segunda instância do TJ do Paraná, 1 representante do TRF4 e 2 advogados selecionados pelo Tribunal de Justiça do Paraná e nomeados pelo presidente da República. O Lula nomeou 1. E aqui você tem o presidente do tribunal, né, que é o desembargador Sigurd Roberto Bergstrom. Ele é o presidente, ele só vai votar se houver empate. O Falavinha, como você viu, né, que é o relator, é considerado Moro, aqui é duro. Aqui tem o Anderson Ricardo Fogaça, que também ocupa uma das vagas destinadas ao juiz de direito, e o seu mandato na Corte Eleitoral
iniciou o ano passado. A projeção do voto dele é descrita como uma incógnita com tendência a seguir de forma proporcional às evidências apresentadas nos autos da ação. Esse aqui, na verdade, esse aqui é o Guilherme Frederico Hernandes. Aí você tem uma desembargadora aqui, que é a Cláudia Cristina Cristofani, que é ligada a Moro, então deve passar o pano para ele. Depois tem o Júlio Jacob Júnior, na verdade ele foi advogado do Beto Richa, que foi vítima do Moro, então estão achando que ele vai votar contra o Moro. E aqui você tem também o José Rodrigo Sade, e aqui, esse é o José Rodrigo Sade, que era o advogado do Moro, né? E aqui a palavra final vai ser do TSE, como eu já disse. A estratégia do Sérgio Moro para tentar escapar da cassação é se diferenciar da Moro de Saias, uma juíza lá do Paraná, que foi cassada, assim como o Moro, por abuso nos gastos de campanha. Sempre lembrando que o Moro podia gastar 4 milhões na campanha, ele gastou 6, 2 milhões só na pré-campanha para senador. Ele usou dinheiro da campanha que ele ia fazer para a presidência da República. Ele vai ser cassado provavelmente por abuso de poder econômico na eleição. E ele quer se diferenciar da juíza Selma Arruda, cassada também pelo mesmo motivo que ele vai ser cassado. Vai dizer que o caso dele é diferente, vai tentar achar alguma coisa para se diferenciar. O verniz jurídico aproxima a trama sobre Bolsonaro do golpe de 64. O que quer dizer isso? Assim como o golpe de 64 teve um ato institucional para justificá-lo logo que começou o golpe, o Bolsonaro pretendia usar um outro tipo de estratégia, porque ato institucional seria muito manjado e nem existe mais essa figura como existia naquela época, mas ele também ele ia usar a minuta golpista como uma espécie de ato institucional para dar uma aparência de legalidade para a tentativa de golpe ou para o golpe que ele ia dar. Uma pesquisa mostra que o dobro dos brasilienses é de direita e 40% dos eleitores de Brasília se dizem de direita, 20% se dizem de esquerda, 9% se dizem de centro e o resto não sabe nem onde tem o nariz, não sabe de nada, não sabe o que é. E isso explica porque Brasília hoje, inclusive, elegeria Damares como sua governadora, para você ter uma ideia. Preso e torturado, o irmão do Lula endossa a postura do Lula, é o Frei Chico. Eu conversei uma vez longamente com ele lá no Instituto Lula, enquanto eu esperava para falar com o Lula. É um sujeito muito sério, muito reservado, não tem uma grande atuação política, né? Ele atuou clandestino no Partido Comunista da ditadura e ele é visto como quem levou o Lula para a política. E ele apoia o Lula, a decisão do Lula de não esticar a corda com os militares nesse momento, fazendo atos no governo. A decisão do Lula de vetar atos de manifestações oficiais do governo, para lembrar 60 anos do golpe militar, tem apoio dentro de casa, na família. O José Ferreira da Silva, que foi preso e torturado na ditadura, endossa a postura do chefe do executivo. Para o Frei Chico, como é conhecido, ainda que não seja um religioso, a medida adotada por Lula visa preservar o governo, não significa que o presidente esteja radicalizando. Ele garantiu que não tratou do assunto com o irmão. Acho que o Lula está certo em proibir esses atos para que não aconteçam a partir e por iniciativa do governo. Não entendo qual foi o motivo, mas acho que ele agiu correto dentro da possibilidade de preservar o governo. E o Lula, inclusive, ele tem apoio da maioria esmagadora do eleitorado, 50%, quase 60%, 59%.
Por quê? Porque depois, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, arrumar mais uma guerra, arrumar problema com o Exército, tudo que o Brasil não precisa agora é de uma briga com o Exército. Ah, mas o Exército continua mandando? Sim, continua mandando. Mas isso não vai se resolver no 31 de março de 64, em uma data histórica onde os ânimos vão estar acirrados. Não é? O Lula vai fazer isso quando a esquerda está fazendo atos para xingar a ditadura. E isso pode ter consequências, porque a gente sabe que o Exército continua com muita gente de extrema direita lá dentro, e o Thomaz Paiva, como eu disse no início da matéria, ele está desinfectando o Exército. Muita gente vai passar para a reserva, o Exército vai ser saneado a partir dos próximos anos com o Lula. Espere que você vai ver. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.